Meus irmãos, vamos estudar um pouquinho a Bíblia, meus irmãos. Em 30 minutos, quero estudar com vocês aqui um texto sagrado muito interessante. Eu aprendi muito com esse texto e eu quero passar para vocês agora. Acredito que vai servir muito para você esse texto bíblico, essa pequena reflexão que nós vamos trazer aqui para os irmãos em forma de aula. Muito bom mesmo. Você que vai chegando, Deus abençoe sua casa, sua vida, seu ministério, sua família, em todos os aspectos. Você que pode permanecer comigo aí na live 30 minutos, você não vai perder, porque nós temos coisas boas aqui através da palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí, em nome de Jesus. Eu estou com recursos variados de versões bíblicas para a gente poder fazer aqui uma análise bem interessante da palavra de Deus, tá? Nós vamos falar sobre a oração, a via da precisão, em um texto muito conhecido que é Efésios capítulo 3, versículos do 14 ao 21, nós vamos trabalhar esse texto aqui. Obviamente que a ideia não é demorar muito, mas sabe aquele texto aquela reflexão bem básica, mas muito instrutiva, pedagógica e por que não dizer profunda, porque é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então você que está em casa no domingo aí, terminou de almoçar, está de boa aí, vamos juntos, vamos mergulhar, meditar, refletir, introspectar na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, todos os irmãos sejam bem-vindos, tá? Sejam bem-vindos à nossa live, a live da palavra. Vamos estudar aqui um pouquinho em nome de Jesus. Efésios capítulo de número 3, versículos do 14 ao 21. Eu não vou ler o texto todinho, tá? Mas eu vou lendo cada versículo e expondo, explicando e fazendo as aplicações devidas, coerentes e práticas no texto que nós vamos refletir e meditar nesse momento. Você que pode, chama mais alguém, compartilha a live e vamos estudar aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, orar é o diálogo interessante, profundo, benéfico e que tem a capacidade de mudar até a rota da nossa linguagem. Por quê? Porque quanto mais a gente ora, mais a gente aprende a linguagem de Deus. Afinal de contas, nós estamos conversando com o centro do universo, com Deus soberano, e a partir de Deus, quando a gente conversa, quando a gente entra em diálogo, a gente passa a ter a linguagem daquele que a gente está conversando. Prova do que eu estou lhes dizendo é que eu moro aqui no Paraná há 5 anos. Quando os meus filhos chegaram aqui, eles falavam de uma forma, ou seja, no sotaque nordestino, mas de tanto eles se relacionarem com os paranaenses, o pessoal daqui, eles passaram a mudar o sotaque. Isso faz parte. Eu estudo letras e a gente estuda uma disciplina que fala sobre adaptação linguística, entendeu? Então, vez por outra, a gente às vezes pega se falando exatamente por causa do ambiente. Seu subconsciente passa a se sentir fora do ambiente, então começa a se ajustar através da linguagem. Então a oração ela tem essa capacidade de fazer a gente falar, se expressar na linguagem, no idioma de Deus. Então vamos lá, minha gente. A oração ela é muito precisa. Paulo estava aqui orientando aos crentes efesianos, aos crentes de Éfeso, e ele aqui, nesse texto, nos confere, nos ensina lições preciosíssimas sobre a oração. Como eu disse a vocês, eu não quero demorar, será uma rápida reflexão, mas muito instrutiva e pedagógica para a sua vida espiritual. Tenho certeza que pode te ajudar de maneira viável a você crescer, avançar e progredir na presença do Senhor. Veja, o versículo 14 diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o texto diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Note
que Paulo aqui nos ensina 3 lições. Primeiro, a oração, ela tem uma causa. Olha o que Paulo diz: por causa disso, por causa disso. Ou seja, ninguém pode orar sem razão, ninguém pode orar sem motivo, ninguém pode orar sem propósito. Então a oração precisa ter um motivo, precisa ter uma razão, precisa ter um propósito. Foi o próprio Paulo que disse, e é o próprio texto que diz: por causa disso. Causa é razão, é motivo, é propósito. Ninguém pode orar jogando palavras sem razão ou sem motivo. Então você que ora, eu que oro, nós que oramos, toda oração ela precisa ter uma causa, ter um motivo, ter um propósito, ter um objetivo. Amém? Porque oração sem objetivo se torna falácia e não atinge com eficácia o seu objetivo. Amém? Segundo, olha o que a oração nos ensina. A oração tem uma posição. Veja, por esta causa me ponho de joelho. Por esta causa me ponho de joelho. Obviamente que a Bíblia ela não sacraliza a postura física com que devemos orar. Pastor, o que é sacralizar? É tornar como sagrado. Ou seja, você pode orar em pé, de joelhos, deitado, correndo, e a Bíblia apresenta várias situações, vários textos que comprovam variadas posições da oração. Então a Bíblia ela não sacraliza a posição física para a oração. Mas nesse caso, o texto apresentou de joelhos. Por quê? Porque de joelhos remete a uma função de rendição, de algo que você se rende a mais. Entendeu? Então, mas o grande importante da oração não é a posição, é a rendição. Porque tem gente que se ajoelha, mas não se rende. Entendeu? Mas tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de humilhar-se perante a presença do Senhor. Então, primeiro, a oração tem uma causa. Segundo, a oração também tem uma posição, é a posição da rendição, é a posição da humilhação. Terceiro, essa aqui é muito interessante. A oração, ela tem uma queda. É o que, pastor? A oração tem uma queda. Que queda é essa? Por causa disso, me ponho de joelhos, dobra atenção, perante o Pai, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a queda? É a queda nos braços do Pai. A oração tem uma causa. A oração tem uma posição de joelhos. A oração tem uma queda. É a queda nos braços do Pai. Por isso o texto diz: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa magnífica! Você que ora, eu que oro, nós que oramos, precisamos entender que apesar da oração ter uma causa, apesar da oração refletir ou mostrar uma posição de joelhos, a oração também é uma queda, a queda nos braços do Pai. Ou seja, quando a gente ora, a gente está quedando-se, a gente está caindo nos braços do Pai. Isto é brilhante, isto é formidável, isto é maravilhoso. Por quê? Porque a Bíblia recomenda, a Bíblia trata, nos ensina que o nosso Deus é o nosso Pai. A Bíblia tem provas cabais, fiéis, né, e vivas de que Deus é o nosso Pai. Por exemplo, lembra da oração padrão, modelo da Bíblia, de Mateus capítulo 6, o versículo 9? Jesus ensinando a pedagogia da oração aos seus discípulos, foi que ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Isto é a rota relacional, isto é a rota da rendição, para que a gente entenda que Deus, apesar de ser soberano, Ele também é o nosso Pai, também é o nosso Pai. Outra prova de que Deus é o nosso Pai, lembra de Lucas 23, 46? Jesus estar pendurado na cruz do Calvário para cumprir o plano elencado na eternidade da salvação. E aí, quando ele está orando, o que ele diz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então orar é a queda nos braços do Pai. Orar é a queda nos braços do Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja, isso é formidável. Então orar é a queda nos braços do Pai. Mais uma prova, lembra de Romanos 8,16? Paulo diz que quando a gente entra na presença do Senhor, não precisa haver protocolo, não precisa haver linguagens profundas, poderosas, entendeu? Não. Nós entramos e temos acesso e podemos chamá-lo de Abba Pai, meu Paizinho. Então orar tem uma causa. Orar
tem uma posição, mas orar tem uma queda. Caia nos braços do Pai. Se jogue nos braços do Pai. Vá para os braços do Pai. Lembra do filho pródigo? 15:17 de Lucas, ele caiu em si, né? É a queda para dentro, é a maior viagem que a gente faz, é a viagem para dentro, mas ele sentiu saudade de quem? Dos céus e do Pai. Dos céus e do Pai. Então vou voltar e vou me render nos braços do Pai. Oração é a queda nos braços do Pai. Glória a Deus por isso. Quarto, olha o que a oração nos ensina. A oração, ela gera uma consciência dos recursos ilimitados de Deus. Como assim, pastor? Olha, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra tomou nome. Ou seja, a minha família está de pé por causa da paternidade que existe sobre ela. Qual? A paternidade de Deus. Este é o versículo 15. Mas logo em seguida, o versículo 16 apresenta que a oração ela gera consciência dos recursos ilimitados de Deus. Dobre atenção. Para que, segundo, ou seja, veiculado mediante as riquezas da sua glória. Note que a palavra não está no singular, riqueza. A palavra está no plural. Riquezas de quê? Da sua glória. Vos conceda que sejais corroborados. Corroborados aqui é fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Espírito aqui é o Espírito Santo. No homem interior, a expressão interior está falando da pessoa almódica, ou seja, da alma da pessoa. Então, a quarta lição que nós aprendemos com a oração é que ela gera consciência dos recursos ilimitados de Deus. Como assim, pastor? Podemos fazer pedidos ousados, audaciosos a Deus e Ele é capaz de realizar. Por quê? Porque os seus recursos são ilimitados. Note que Paulo disse, segundo as riquezas da sua glória. Segundo as riquezas da sua glória. Para comprovar o que eu estou dizendo a vocês, quem lembra de Filipenses capítulo 4 e o versículo 19. Olha o que Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá, que coisa grande, todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja a convicção de Paulo, o meu Deus, segundo as riquezas, segundo as suas riquezas, a abundância de Deus, suprirá todas as vossas necessidades em glória, a providência de Deus, por Cristo Jesus, o meio pelo qual Deus supre, por causa das suas riquezas, as nossas necessidades. Cristo é aquele que é capaz de mudar a rota da nossa vida. Então a oração, ela gera consciência dos recursos ilimitados de Deus. Meu irmão, não se sinta inibido em orar, em pedir e ter audácia, ousadia exatamente nos seus pedidos. Se você quer viver coisas grandes, você precisa apelar, clamar, rogar ao Deus das coisas grandes. Não se limite a pedir coisas pequenas. Não se limite a viver coisas pequenas, né? O irmão Danúbio disse uma coisa aqui grande. Deus atende às nossas necessidades e não às nossas vontades. É verdade, meu irmão? É verdade. É verdade. É isso mesmo. Então, muito interessante esta observação aí do nosso irmão Danúbio. Muito interessante, é verdade. Porque as nossas vontades devem estar subjugadas à vontade de Deus. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então Deus atende às nossas necessidades e às vezes não às nossas vontades. Por isso eu sempre costumo dizer que no deserto Deus não te dá o que você quer, Ele te dá o que você precisa. E o que você precisa às vezes não é vontade, é a sua necessidade. Muito bem, Deus abençoe. Obrigado aí pela participação, pelo seu comentário, achei pontual demais. Então, meus irmãos, vamos seguindo. A oração tem uma causa, primeiro, a oração tem uma posição, a oração tem uma queda, a oração gera consciência dos recursos ilimitados de Deus, ou seja, você pode ficar, como diz na minha terra, desacabrunhado, tá? Pode orar, pode buscar, pode pedir, obviamente, mas segundo o roteiro de Deus, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quinto, a oração abre o caminho para a profundidade relacional.
Veja, a oração, ela abre o caminho para vivermos a profundidade relacional. Pastor, onde é que está isso? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Veja, o homem interior é na alma. Aí o texto continua, para que Cristo habite em vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. A grande verdade que Paulo nos ensina aqui está na expressão pela fé, ou seja, no homem interior, habite Cristo no coração. Então a oração, ela abre o caminho para a profundidade relacional. Por quê? Porque quando Paulo estava orando, ele pediu para que o Espírito fortalecesse o seu homem interior. Como que haveria esse fortalecimento? Através da habitação plena de Cristo. Aonde? No baú do homem. Onde? No coração. Então veja, a oração, ela abre o caminho para vivermos uma profundidade relacional. Ou seja, é Cristo residindo, habitando, morando. O verbo grego utilizado por Paulo aqui para habitar está estritamente ligado não a alojamento, não a pousada, mas a residência fixa. Ou seja, a oração abre o caminho para que Cristo, através da sua misericórdia e de nossa fé, porque o texto veicula pela fé, habite Cristo no nosso coração. Ou seja, Cristo, ele fixa as raízes da eternidade no nosso coração, fazendo com que a gente fique alicerçados e arraigados, ou seja, fundados. As raízes da eternidade entram no nosso coração e fixam de tal forma que a gente passa a ter desejos eternos. Ou seja, é a mobília da eternidade fazendo coisas grandes, mobiliando a nossa vida, o nosso coração de maneira poderosa, vasta e extraordinária. Então, a oração, ela abre o caminho para a profundidade relacional. Querido, note, eu quero dar um destaque aqui, note que Paulo trabalha a expressão coração, né? A oração que dá direção ao homem. Ou seja, o seu coração é muito perigoso, o meu coração é muito perigoso. Então nós precisamos que Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, ele habite, fixe residência, fixe raízes, monte a mobília da eternidade no nosso coração, para que eu e você possamos enxergar a vida, as coisas, de maneira pela ótica da eternidade, pela ótica de Cristo. Coração é perigoso. Coração é uma rota que deixa muita gente confusa. É uma rota enganosa. Então a gente precisa que o nosso coração tenha direção. A gente precisa que o nosso coração seja liberto de todas as opressões e todas as garras maléficas e malignas que queiram perpetrar e penetrar dentro para nos levar ao caminho do percalço, ao caminho da degradação e deploração espiritual. Então, a oração, ela é esta via gloriosa que nos ensina exatamente a termos relacionamento com Cristo. Queridos, não existe produtividade na vida sem relacionamento. A oração, ela tem a capacidade de me aproximar de Cristo, me fazer viver com Cristo. Lembra de João 15:5? O que o texto diz? O texto diz que sem Cristo nada podemos fazer. Mas antes de o texto falar essa expressão de que sem Cristo nada podemos fazer, o texto trabalha literalmente a expressão eu sou a videira, ou seja, a identificação do Senhor, vós sois os ramos, a identificação dos discípulos. Aí ele diz, quem está em mim e eu nele, ou seja, a rota mútua do relacionamento. Você vem e eu vou e você vem. Ou seja, porque sem mim nada podereis fazer, a dependência para viver este relacionamento. Ou seja, a oração abre o caminho para nos relacionarmos com Cristo de maneira profunda e relacional, entendendo que a gente depende literalmente dele, para a gente produzir muito, para a gente dar muito fruto. Amém, meus irmãos? Então esta é a quinta lição desse texto sobre a oração. Sexta lição da oração nesse texto é que a oração trabalha, escute, a oração trabalha a nossa mentalidade para compreender
para compreender as dimensões do amor de Deus. A oração trabalha a nossa mentalidade para compreender as dimensões do amor de Deus. Olha o que Paulo diz. Na sequência do texto, versículo 17, Paulo diz: pela fé habite Cristo em vossos corações, a fim de, estando vós arraigados e fundados em amor. Agora, olha só, olha o 19 e o 20. Para compreender, ou podendo perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, qual seja a altura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. Ou seja, vou repetir, a oração, ela trabalha a nossa mentalidade para compreender as dimensões do amor de Deus. Note, eu não estou dizendo para compreender o amor de Deus na sua definição, mas as dimensões desse amor, porque não há como compreender definitivamente a grandeza do amor de Deus. Pastor, não há. João 3,16 diz: Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, eu não consigo expressar, definir, explicar essa expressão tal, porque é uma maneira tão grande, tão superlativa, tão gigante, tão abrangente, tão extraordinária, que não há explicação. Porém, Paulo explica as dimensões do seu amor. Paulo não explica a dimensão, Paulo não explica a definição do seu amor, a grandeza desse amor. Mas Paulo explica as dimensões. E quais são as dimensões? Paulo diz que ele é largo, ele é comprido, ele é alto e ele é profundo. Então a oração tem a capacidade de trabalhar a nossa mentalidade para compreender e conhecer. Compreender no grego está ligado a intelecto, a entender. Conhecer no grego está ligado a experimentar. Então Paulo diz que a gente precisa saber intelectualmente o amor de Deus, mas a gente precisa conhecer experimentalmente o amor de Deus. Aí Paulo diz, não é apenas um crente, é com todos os santos. Ou seja, a igreja precisa participar deste conhecimento intelectual e deste conhecimento experimental. A igreja precisa conhecer tanto intelectualmente o amor de Deus, as dimensões do seu amor, como também experimentalmente. Aí Paulo destaca, Paulo configura estas dimensões. Ela é larga, ela é comprida, ela é alta e ela é profunda. Quando é larga, fala de fronteiras, ou seja, o amor do Senhor não faz distinção entre pessoas. A igreja também precisa amar indistintamente. Não tem tribo, não tem raça, não tem cor, não tem níveis sociais que bloqueiem a compreensão da largueza do amor do Senhor. Assim como Deus ama a todos sem distinção, eu e você devemos amar a todos sem distinção. Quando a Bíblia diz que o amor dele é comprido, a Bíblia está falando exatamente da sua infinitude. Desde que o homem caiu no pecado no Éden, o amor de Deus está cumprido, está estendendo o tempo e demonstrando a sua lealdade de amar. É um amor que não tem fim. Por isso Jeremias 31:3 diz: eu vos amei com amor eterno. Ou seja, assim como o Senhor tem amado a humanidade e que as pessoas próximas dele para viverem planos da salvação, eu e você também devemos demonstrar este amor também. Quando a Bíblia diz que o amor dele é alto, é exatamente para apresentar a altura plena deste amor. Ou seja, o amor veio dos céus, atingiu os homens embaixo, e para onde quer levar os homens? Exatamente para os céus. Por isso, a Bíblia diz em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Que coisa brilhante, que coisa tremenda. O Senhor, alto no amor, se fez baixo para ganhar os baixos, para levá-los para a altura. Por isso, eu costumo dizer que Cristo é o caminho alto que atinge o nível baixo dos pecadores, eu e você, para nos conduzir para a elevação máxima,
os céus de glória em nome de Jesus. Então, nós temos esta outra lição. Sétima lição desse texto aqui é que a oração é a súplica do preenchimento. Que coisa maravilhosa. Olha aí, ó. E conhecer, o versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A expressão cheios aqui é preenchido. A oração, ela é a súplica do preenchimento. Ou seja, pessoas que vivem vazias é porque não oram. Pessoas vazias, elas não oram, elas não buscam, elas não se rendem. Então Paulo nos ensina que a oração é a via da súplica do preenchimento. Se eu quero ser preenchido, se eu quero ser cheio, tomado, eu preciso orar para que o Senhor me encha. E Efésios é o livro do preenchimento, né? Efésios 1:23 é o Filho quem enche, né? 19 do versículo do capítulo 3 que estamos lendo é o Pai quem enche, e 5:18 de Efésios é o Espírito Santo quem enche. Então a nossa vida precisa ser preenchida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ou seja, a plenitude do Espírito deve tomar a nossa vida de tal ponto, de tal maneira que a gente seja sacudido pela presença transformadora, sacrossanta do Espírito Santo para nos conduzir a viver de maneira poderosa, viva, eficaz e atuante no reino de Deus. Então, nós temos aí as 7 lições e para concluir, eu quero finalizar dizendo que a oração, ela desbloqueia a nossa mente para enxergar a soberania de Deus. Olha que coisa grande a oração, né, irmão? Olha aí, olha o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso, olha aí, para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o segundo poder que ele opera em nós. Gente, que coisa maestrina, que coisa bela. Note, a oração, ela desbloqueia a nossa mentalidade para enxergarmos a soberania de Deus. Como assim? O texto diz que ele é poderoso, ele pode, ele tem poder, ele faz e abundantemente. Olha só, ele é poderoso, ele faz abundantemente, ele tem poder de operar. Agora veja só, olha a dimensão da soberania de Deus neste versículo 20. Ele é capaz, pelo seu poder abundante, de fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, a soberania de Deus vai além das nossas petições e mentalização. Ou seja, por quê? Porque Deus sabe a medida certa de providenciar algo. Então, o nosso pedido é muito baixo diante da sua soberania. Segundo, Deus sabe fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa, imagina, sonda ou deduz. Por quê? Porque a sua mentalidade é muito mais alta, muito mais profunda e muito mais rica. Por isso, ele é soberano. A oração, ela destrava, desbloqueia a nossa mentalidade para enxergarmos a soberania de Deus. Pois Deus é capaz de fazer muito mais do que você pede e do que você pensa, em nome de Jesus. E, por último, eu finalizo a oração. Ela nos constrange, ela nos constrange a glorificar o Deus Todo-Poderoso. Versículo 21, que o texto diz, a esse, quem? A Cristo, glória na igreja. Ou seja, a Deus, né? A esse, glória na igreja. Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A oração nos constrange a dar a glória devida ao Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui finalizo. Lembra de Salmo 29 e o verso 2? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A glória é sempre dele. A glória é dele. A glória é por meio dele. A glória é através dele. Por isso, concluo
da melhor maneira possível, citando um texto extraordinário de Romanos 11:36. Porque dele ele é a origem, e por ele ele é o sustentador, e para ele ele é o alvo. Seja a glória para todo sempre. Amém. Que coisa maravilhosa é entender quem Deus é. A oração nos constrange a glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês poderosamente. Que vocês sejam aí trabalhados muito mais pela misericórdia e graça de Deus. Eu não esqueça, a oração é a via da precisão. Quer viver, enxergar e desfrutar de coisas extraordinárias? Oração. Em nome de Jesus. Oração. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram aí. Olha, tem uma frase aqui bonita, hein? A oração é a respiração da alma. Nossa, eu vou até anotar aqui, ó. Eu anoto tudo. A oração é a respiração da alma. Nossa, que frase maravilhosa da nossa irmã Rosana. Maravilhosa. Devemos orar não só quando as coisas vão mal, mas sempre como uma respiração. Perfeito, minha irmã. Aliás, sem respiração você nem vive. E sem oração a sua saúde espiritual está em perigo. Nossa, que coisa maravilhosa. Que coisa, que reflexão maravilhosa que essa irmã fez aqui, irmão. Que maravilhosa. Saiu uma mente destravada, hein? Glória a Deus. Eu vou até printar aqui isso aqui. Eu vou perder, sou besta. Maravilha. Deus abençoe a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.